Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O que você entende sobre o pecado? É ele que nos distancia de Deus e seu Filho Jesus. É o que nos faz inimigos de Deus, e se não afastarmos dele, nos levará à morte eterna. No entanto, o segundo homem veio para desfazer o pecado e cumprir a lei. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas ele, Jesus, desceu do céu, tomou sobre si as nossas dores que nos fizeram doentes no pecado, e as nossas transgressões ele levou sobre si, e apresentou a Deus seu Pai o sacrifício de um cordeiro puro, sem mancha e sem mácula, para nos resgatar, trazendo de volta o que pertencia a Deus seu Pai. Desta forma, o caminho que antes estava fechado, agora foi aberto pela sua morte e seu sacrifício pela humanidade. Pelo seu sangue, temos agora livre acesso a Deus novamente. Por quê? Se cremos que Jesus é o Filho de Deus, o pecado não terá domínio sobre nós, porque já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto como estava doente pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Quando Jesus estava dando o último suspiro na cruz, ele disse: "Está consumado". Naquele momento, o Filho de Deus condenou o pecado, para que ele não tivesse mais poder sobre nós. Paulo exclamou mais tarde: "Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?" A morte foi vencida pelo sacrifício de Jesus, e o inferno não tem mais poder sobre aqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. O próprio Jesus ainda lembrou: "Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê, como diz a Escritura, fontes de água vivas correrão do seu ventre." Que maravilha! Agora estamos debaixo da graça de Deus e não da lei do pecado, porque onde aumentou o pecado, multiplicou mais a graça ainda. Porque o pecado reinou na morte, também a graça reinará pela justiça, para a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você, é você mesmo. Quer ficar debaixo dessa graça também? Então aceite Jesus como teu Senhor e Salvador de tua alma. E então ficará debaixo dessa graça para sempre. Ele está de volta, o autor dessa graça. Jesus está às portas. Prepara-te.